ó Deus de Israel. Sempre, quando entramos na tua presença, é motivo de alegria, de prazer, de gratidão, satisfação, de louvar o teu nome. Eu louvo o Senhor. Tenho prazer no Senhor. Quando pego a minha Bíblia, tenho reverência, por mais velha que seja alguma das minhas Bíblias. Eu a reverencio porque ela representa o Senhor. Esse altar eu reverencio porque representa o Senhor. Eu tenho um temor reverencial porque o Senhor merece que tenhamos temor, que sejamos reverentes. Então te reverencio, Deus, te dou graças, porque o Senhor é Deus e está no céu e estamos na terra. O Senhor é o poderoso e nós somos feituras das tuas mãos. Eu te agradeço, porque o Senhor se importa conosco. Quanto mais paro para pensar no teu amor e grandeza, mais tenho prazer no Senhor. Quando vejo que se importa com a gente tanto, fico pensando, nossa mentalidade é tão curta, rasa, estreita, medíocre. E o Senhor é tão grande, temos visto apenas a borda das tuas obras. E o Senhor se importa com a gente nos mínimos detalhes. Trabalha nos mínimos detalhes. Atenta para nós, com um olhar de misericórdia o tempo todo. Ó Deus, em nenhum momento merecemos alguma coisa, mas o Senhor é bom. Não somos merecedores de nada. Eu posso ver o publicano dizendo, não posso sequer levantar a minha cabeça, porque o Senhor é tão grande. E me sinto tão pecador. Ah, Deus, aquele homem mostrou um temor reverencial. Ele entendeu exatamente como são as coisas. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E eu te glorifico porque se importa conosco. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, erros, fraquezas. Nos lava com teu sangue, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Nos purifica com teu sangue. Tem misericórdia de nós. Abençoa a nossa vida. Nos encha de poder. Nos ajuda a crescer e a prosperar. Ó meu Deus, através da tua palavra, do entendimento dela, que o teu Espírito nos guie e direcione. Nos guarda de nós mesmos, da cegueira espiritual. Não queremos ser enganados e não queremos viver enganados. Não queremos nos enganar. É tão fácil a pessoa se enganar. Nos guarda, Senhor, me guarda, guarda cada um. Guarda o nosso entendimento, guarda a nossa vida. Nos cobre com teu sangue, assuma o controle da reunião. Nos dá graça, unção, inspiração, virtude e poder. Envia seus anjos poderosos para assumir. Estar aqui, Espírito Santo, domina. Eu repreendo obras armadas preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda obra do inferno contra nós. Eu desfaço agora a inveja, o olho gordo, a maldade contra nós. Eu desfaço todo ritual maligno, praguejamentos, maldições, olhar maligno. Eu destruo agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja, sobre nossos templos, nosso povo em todo lugar. O sangue de Jesus tem poder sobre o ministério Mudança de Vida, sobre cada vida. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho, essa reunião, sobre nós. Há poder no sangue de Jesus. Nos cobre com teu sangue. E coloca anjos poderosos. Manda anjos de apoio, mais anjos de guerra, para estar no nosso meio, e nos abençoar, e nos guardar, e nos livrar. Peço unção, eu peço que o Senhor fale, aquilo que cada um veio para ouvir, que o Senhor fale. O controle é seu, meu Deus. Se não estiver aqui, não tem sentido. Eu dependo do Senhor. Mal posso me levantar se não for com a tua força. Eu dependo do Senhor. Reconheço que tudo vem do Senhor. E se não fosse o Senhor, nada seria, aconteceria. Não estaríamos aqui.
não teríamos, aliás, nem nos movido do lugar. É o Senhor que nos move. Eu te glorifico. Seja conosco. E que ao sairmos daqui, possamos sair bem mais crescidos e maduros, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Sei que sou comum, mas eu quero ser, Senhor, uma vitrine só de coisas naturais. Mas a minha uma mostra grátis de milagres sobrenaturais. Quando você passa a andar com Deus, não vive mais de forma natural. Não vou, Senhor, mas sobrenatural. Fé natural, resultados naturais. Fé sobrenatural, resultados sobrenaturais. Eu quero um milagre. O impossível não vai me deter. O impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito. Para que a sua glória possam ver. Não irei guardar segredos. Vou contar ao mundo que tu faz milagres nunca revelados. Coisas sobrenaturais. Eu quero um milagre inédito. O impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito. E nós vamos ter. Para que sua glória possa não irei guardar segredos. Vou contar ao mundo que tu milagres faz. nunca revelados. Milagres nunca revelados. Coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Quero ser o alvo do teu milagre. Quero ser o alvo do teu milagre. Nem olhos viram, ouvidos ouviram o que está preparado para mim. Eu quero um milagre inédito. O impossível não vai me deter. Preciso de um milagre inédito. Para que a sua glória possa ver. Coisas sobrenaturais. Milagres nunca revelados. Milagres nunca revelados. Coisas sobrenaturais. Milagres nunca revelados. Milagres nunca revelados. Coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Obrigada, meu Deus. A Ele honra, glória, louvor, adoração e a nossa gratidão. Nós agradecemos a Deus por tudo, amém, aleluia, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2013, vamos para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente, por favor. E vamos abrir em primeiro a Samuel 6. Nós vamos ler do 1 até o 12. Esta palavra é muito forte. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos, com que devemos mandá-la de volta ao seu lugar? Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas envie também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão
porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Vai prestando atenção bem nos detalhes aqui. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porque a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Ou seja, vocês vão honrar o Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês e seus deuses e sua terra. Agora leia isso aqui comigo. Porque ter o coração obstinado, duro, viu? Rebelde. Continue comigo. Como os egípcios e o faraó. Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Ó, quem falou isso foram os sacerdotes e os adivinhos deles, dos filisteus. Agora, então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria, e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça. Então, preste bem atenção nisso. A vaca deu cria e que nunca foi colocado um jugo sobre ela. Ou seja, ela nunca puxou uma carroça, um carro de boi. Ela não sabe fazer isso, ela não foi, porque isso, você coloca o boi, ele passa por um treinamento. O cavalo também, cavalo de charrete é um, cavalo de montar é outro. Entendeu? Cavalo de carro, para puxar carro de boi, boi para puxar o chamado carro de boi, vaca. Então você pega 2 vacas que acabaram de parir, de dar luz. Então você sabe como é que é uma vaca que acabou de parir. Ela não aparta do bezerro, e se você se atrever, você tem que amarrar ela, porque ela investe feio, ela fica perigosa. Você pode levar uma chifrada daquelas. Ela está com um bezerrinho, ela defende o bezerro, não se aparta dele. E quando você tira e aparta o bezerro, ela fica mugindo. E fica em busca de chegar perto do bezerro. Ela não vai obedecer. Então, ó, aqui o texto que os sacerdotes dos filisteus deu a ordem, a direção para eles fazerem. Eles vão pegar 2 vacas que acabaram de dar luz, um bezerrinho novo, que nunca tinha sido colocado um jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa, envie a carroça. E fiquem observando, se ela for para o próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu. E que isso aconteceu conosco por acaso. Eu já vou falar mais aqui. E assim fizeram. Pegaram as 2 vacas com cria, amarraram-nos a uma carroça, prenderam seus bezerros no curral, colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os jatos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes
mantendo-se na estrada. Isso é inexplicável, isso é impossível. Isso aqui é impossível. Impossível. Sem comando, 2 vacas que nunca tinham recebido jugo, tinha sido colocado jugo sobre elas, e com um bezerrinho novo. Isso é impossível. Totalmente. E quem fala disso entende do assunto, conhece, foi criado nisso, e deve ter gente que entende tão bem quanto. É impossível. Ela pegou as 2 vaquinhas, mugindo. As vacas foram diretamente para Bet-Semes, para o lugar que tinha que ser para entregar a arca. Mantendo-se na estrada e mugindo, porque elas não podiam controlar. A vontade era de ir voltar para os bezerros, mas tinha sido o quê? Uma ordem divina, elas não tinham. Elas tinham que ir. Por todo o caminho, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes, os filisteus, a seguiram até a entrada de Bet-Semes. Então agora, olha só essa história. Os filisteus foram lá, porque tem gente que acha que pode medir força com Deus, com quem é de Deus, com o povo de Deus. Foram lá e tiveram uma audácia de pegar a arca do Senhor. A arca do Senhor era a representação do próprio Deus. Você imagina para Israel ser tirado deles aquilo que representava o próprio Deus. E os filisteus tomaram a arca do Senhor. O que é que aconteceu? Levaram para a cidade deles, para o país deles. A partir dali, foram 7 meses que eles ficaram em poder da arca. 7 meses que 2 pragas violentíssimas assolaram o país. De ratos e tumores. Pois era a praga de ratos e tumores que estouravam neles. Chegou um ponto que eles não aguentavam mais a situação. E aí caiu a ficha. Porque, infelizmente, enquanto algumas pessoas não chegam no limite do sofrimento, não cai a ficha que tem alguma coisa errada. Alguns têm que chegar ao limite para acordar. Tem algo errado na minha vida. Não é à toa essa praga e essas 2 pragas violentas. Uma na saúde e a outra dominando de rato. Você sabe que situação era essa? Terrível. Aí caiu a ficha, chamaram os adivinhos deles, com sacerdotes deles, e perguntaram, como é que a gente faz para mandar de volta a arca do Deus de Israel? Nós temos que tirar daqui, porque a nossa situação está muito ruim. E aí, eles disseram, os sacerdotes deles, ó a visão, vocês vão ter que mandar de volta e mandar com uma oferta. Vocês vão fazer tumores de ouro e ratos de ouro, que simbolizam as pragas, e vão botar como oferta para mandar. E vocês vão fazer isso agora, direitinho, aqui ó, sem resistir. Vocês não precisam chegar no ponto que os egípcios e o faraó chegaram. Que foram resistindo, até que o Deus de Israel tratou severamente com eles. Vocês não precisam chegar nesse nível. Vocês podem agir antes. Façam isso e depressa. E eu vou dar uma direção para vocês agora, mais uma. Para a gente ter a prova se isso realmente vem, essas pragas do Deus de Israel, ou se isso é obra do acaso. E você vê como é que é.
inclusive para colocar os próprios sacerdotes, disseram, nós vamos fazer uma experiência. Se isso vem do Deus de Israel, essas pragas, ou se é obra do acaso. Lembra que eu li aqui? Vocês vão pegar, quer dizer, vão fazer aquilo que não tem. Se for o Deus de Israel, se for coisa do Deus de Israel, a gente vai saber. Nós vamos fazer de um jeito que não tem como. Se for obra do acaso, mas se for coisa do Deus de Israel, vocês vão pegar 2 vacas que acabaram de dar luz, que nunca receberam jugo, vão amarrar numa carroça, vão colocar em cima a arca e as ofertas, que representam as pragas, e vão colocá-las na direção que elas têm que ir, que é para Bet-Semes, onde tem que ser entregue a arca. E se elas permanecerem no caminho, é porque isso vem do Deus de Israel. Vai ficar provado e ninguém mexe. E resolve a situação. Agora, se elas não obedecerem, porque elas não estavam acostumadas com jugo, tinham 2 bezerrinhos lá, tinham acabado de parir. Então, elas não iam deixar o bezerro por nada. Por nada. Então, era impossível. A verdade é que se não tivesse uma atuação sobrenatural, aquelas vacas não sairiam do lugar. Entendeu como é que é? Sairiam do lugar. Pois as vaquinhas mugindo em desespero por largar os bezerros, sem nunca ter recebido jugo, puxado uma carroça na vida, foram como se elas conhecessem o caminho e chegaram até Bet-Semes, e as autoridades dos filisteus foram atrás acompanhando para ver se elas desviavam do caminho, pois foram mugindo, berrando, mas não desviaram nem para a direita, nem para a esquerda, e a arca do Senhor foi entregue. Então, preste atenção nisso. Primeiro, é o que eu disse. Primeiro ponto, você tem que entender, se tem uma praga na sua vida, tem um porquê. Outro dia, Deus nos deu uma palavra sobre isso, quando tem uma praga, que é uma situação que não se resolve. Tem um porquê. E aquilo sempre tem que ser reparado. Tanto é que os sacerdotes dos filisteus disseram, vocês vão devolver a arca, mas vão devolver com uma oferta. Com oferta. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando a gente vive uma situação que não se resolve, é porque tem alguma coisa que você precisa ir lá consertar. E quando você conserta, aquilo para. Isso é a primeira coisa que todo mundo tem que entender. Eu falava isso na rádio agora, Deus não ouve a pecadores. Mas se uma pessoa faz a vontade dele, essa ele ouve. E quando a Bíblia estava falando, quando essa palavra foi dita, não está falando do ímpio lá. Está falando de gente que teoricamente anda com Deus, está com Deus, mas a conduta não agrada a Deus. Então, quando tem uma praga, tem uma situação, uma praga é uma situação que não se resolve. Primeira coisa que você tem que entender. Tem alguma coisa que Deus está lutando para te mostrar e você precisa consertar aquilo. E você conserta, as coisas andam. Então, por 7 meses, quando chegou num ponto que eles já não aguentavam mais, que a coisa chegou realmente no limite, porque você vê que enquanto deu para tocar, eles seguraram a arca lá. Mas quando chegou um ponto que não dava mais, já estava no limite, tumores, ratos, aí eles decidiram tomar uma atitude na vida. Aí tomaram. Senão não tinha cessado, aquilo tinha piorado.
E aí vamos para outra parte, que é o que eu falava na reunião ainda, agora mesmo. Quando Deus nos dá uma mensagem assim, Ele está lutando para iluminar o nosso entendimento sobre a capacidade dele de agir, mudar qualquer situação. O inimigo estava lá e não queria devolver o que era de Israel, do povo de Deus. Mas você vê que quando Deus põe a mão numa coisa, operando Deus, quem impedirá? Quem endureceu contra Deus e teve paz? Pois o inimigo não teve paz enquanto não devolveu a arca do Senhor. E eu creio que é isso que Deus está falando para você. Quando uma pessoa está em Deus, de verdade, ela está dependendo de Deus, a vida dela está entregue nas mãos de Deus. Não adianta. Pode se levantar o que for. Aquilo não vai resistir, aquilo vai ter que ruir, vai ter que ceder. Compreendeu? Então, se você entender que tudo o que você tem que fazer é agradar a Deus, uma coisa na tua vida pode estar resistindo e resistindo, mas Deus vai fazer com que ela ceda para você. Ela vai ter que ceder para você. Eles tinham levado a arca do Senhor, que era a coisa mais importante de Israel. Talvez hoje alguém tirou algo de você, que é uma coisa muito importante, muito importante. Você perdeu algo muito importante. Foi tirado, foi arrancado. Você vive uma situação como Israel vivia. Foi tirado, foi arrancado. Mas a palavra agora para você de uma promessa que vai se cumprir já, se você crer. Já. Foi tirado. Mas o inimigo não teve paz enquanto não devolveu o que era de Israel. E Deus está dizendo isso para você. Quem tirou algo de você não terá paz enquanto não devolver o que é seu. Não vai. E é exatamente isso que você tem que colocar diante de Deus. Eu quero de volta o que é meu, Senhor. Eu quero que o Senhor traga de volta o que é meu. Pois os filisteus foram assolados de pragas violentas e não tiveram sossego, não tiveram alternativa. O inimigo não teve saída, não teve alternativa. O ímpio não teve saída, se não mandar de volta o que era de Israel. E é isso que Deus está dizendo. Ele vai colocar alguém que realmente, talvez, possivelmente, te prejudicou numa área. É isso que você tem que pegar cada um aqui, que vive uma situação. Isso é pela fé. E a pessoa não vai ter a condição de resistir. Vai chegar um ponto que ela não tem. Ela tem que ceder. Chega um ponto que tem que ceder. Quando uma pessoa é de Deus, o inimigo tem que ceder para ela. Quem está sendo usado pelo inimigo vai ter que ceder para ela. Ou seja, o inimigo é humilhado e a pessoa é exaltada. A situação, a restituição, não podia voltar só a arca. Tinha que voltar com uma oferta. Então, quando Deus faz uma obra na vida da gente, Deus nos restitui, Deus traz de volta algo que foi nos tirado. Deus nos honra numa situação que nós fomos humilhados antes. Ele traz aquilo com recompensa. E é isso que Ele está dizendo para você. Aquilo não vem só a arca. Vem oferta também. Aquilo vem recompensa junto. Vem mais. Deus não devolve só aquilo que foi tirado. Ele devolve infinitamente mais. Aquilo vem com oferta. Aquilo vem com mais, vem com a restituição não é só daquilo que foi tirado. Vem com recompensa. Foi o que ele fez, o que os próprios sacerdotes deles dirigiram eles a fazerem. Porque Deus tira do ímpio e põe na mão do justo. Mas como é que Deus vai tirar da mão do ímpio se o outro se faz de justo? Você tem que ser justo.
Eu não estou dizendo que a bispa, mas eu tenho minhas falhas. Quando eu falo de justo, minha gente, o senhor sabe que o justo falha. Mas o justo não pode ser praticante do pecado. E é isso que você tem que entender. Quando você ainda pratica o pecado, ou seja, é uma coisa que está errada, que é hábito de você fazer, você tem que cortar da sua vida. Porque senão aquilo impede Deus de te restituir, de te responder. Aí, como agora, vamos mandar de volta. Olha a maneira que eles fizeram. Eles criaram uma situação que só aconteceria com perfeição se o sobrenatural se manifestasse ali. Eles pegaram as vaquinhas que estavam amamentando seus bezerrinhos, que nunca tinham puxado uma carroça. Eles pegaram uma situação, montaram uma situação que só por milagre aquilo ia dar certo. Só por milagre. E você vê como é que são as coisas. As vaquinhas não tiveram saída, foram berrando, mas devolveram a arca do Senhor. Então, quando Deus dá uma ordem para uma coisa acontecer na vida da gente, vem berrando, mas vem. Compreendeu? Aquilo vem, a pessoa pode resistir, se contorcer, e isso e aquilo, não tem saída. Quando Deus dá uma ordem, aquilo acontece. Aquilo acontece. Aquilo vem para você. E é isso que o Espírito Santo quer que entre no seu entendimento. Porque às vezes a pessoa coloca tanta limitação, ela coloca tanto impedimento, tanta incredulidade. Não, mas isso aqui não tem jeito. Isso aqui é impossível. Mas para isso aqui não tem saída. Quando Deus está no negócio, não existe, não tem ou tem. Ele dá a ordem e pronto, e aquilo acontece. Isso é o grande problema dos cristãos. Fala de fé, mas não põe a fé em prática. Fala de um Deus que é capaz de fazer, mas na hora do vamos ver, fica todo cheio. Mas e se não der? E se isso, aquilo e aquilo outro? Não sei, é tão difícil, porque falaram isso e daí? Quando você fala com Deus, a Bíblia diz, operando Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Chegou a hora da arca ser devolvida, e com oferta, com recompensa. Então nada poderia impedir, porque Deus tinha levado aquela situação, aqueles inimigos ao limite, para eles obedecerem, eles entregarem o que era de Israel. E eles usaram uma situação que Deus se mostrou nela, porque eles mesmos queriam a confirmação, se aquilo vinha do Deus de Israel, ou se aquilo era obra do acaso. E Deus mostrou que aquilo vinha do Deus de Israel. Deus estava dizendo para eles, não mexa com o meu povo. E eu amo isso. Deus sempre age na vida daquele que depende dele. Aquele que se mete a besta com quem é de Deus, aprende na pele que não se mexe com quem é de Deus. Se uma pessoa não for de Deus, ela não conte com muita coisa, mas se ela for de Deus, ai. Por isso que eu digo a você, não se finja de ser de Deus, seja de Deus, porque Deus vai te defender como ninguém. Quando uma pessoa realmente é de Deus, Deus a defende, Deus a justifica, Deus a vinga, Deus a restitui, Deus se mostra forte na vida dela. E tudo que uma pessoa tem que fazer é se acertar com Deus. Porque você pode ter feito um monte de besteiras até outro dia. Mas se você tomar um prumo na sua vida, o rumo certo, a Bíblia diz que o Senhor te perdoa e dos seus pecados não se lembra mais. E a partir daquele dia, você vive justiça. A sua vida muda.
Por isso que algumas pessoas ficam limitando a Deus. Ah, é porque eu fiz muita coisa errada. Conserta. Se arrepende de verdade, que nem do teu passado Deus vai lembrar. Bota a tua vida no eixo e Deus vai te honrar. Ah, mas isso aqui é impossível voltar. Pode ser impossível, como tudo isso aqui era impossível. Mas Deus trabalhou nos detalhes para mostrar, tanto para o inimigo quanto para Israel, que Ele é um Deus que age e ninguém pode impedir. Tanto os filisteus viram isso, quanto Israel viu isso. Todos viram que era Deus agindo de forma sobrenatural naquela situação. Essa palavra fala de retorno, de restituição, de Deus trazer de volta, colocar nas tuas mãos aquilo que foi tirado, de exaltação. Deus exaltou Israel diante do inimigo. Deus humilhou o inimigo. O inimigo teve que honrar Israel. Deus agiu de forma sobrenatural, que nada pôde impedir a arca com a oferta chegar até eles. Então, o que Deus está mandando para você, e você só vai receber se você crer. Ninguém pode impedir essa vitória de chegar até você. Não tem capeta, não tem inferno, não tem grandão, não tem o poderoso não sei da onde, que pode impedir quando Deus diz, agora chegou a hora de você receber isso aqui. Eu vou colocar nas tuas mãos. Eu vou te devolver, eu vou te restituir. Eu vou te abençoar nisso aqui. Eu vou colocar nas tuas mãos aquilo que é seu. Eu vou te honrar. Quando Deus determina isso. Por isso que quando uma pessoa fica, eu não sei porque minha vida não muda, eu não sei mesmo porque minha vida não muda, ele tinha que mudar essa ladainha. Agrada a Deus e a sua vida muda. Tudo que cada um tem que fazer é agradar a Deus. Coloca a coisa certa na tua cabeça. Eu falava agorinha mesmo sobre isso. Eu tenho um liquidificador na minha cozinha. O que eu colocar lá dentro, ele vai... que eu ligo, ele vai bater. Se eu colocar leite com sorvete, eu faço um milkshake. Se eu colocar água com terra, eu faço lama. Eu posso jogar terra e água e vira lama. Quem é que é lama? Eu posso colocar sorvete e leite, vira um milkshake. Uau! Então, o que você colocar na tua cabeça é o que você vai ter. A mente é a porta do coração. O que passar por aqui e descer ao seu coração é o que você vai ter. Se você deixa entrar, eu posso vencer qualquer coisa em Deus. Eu posso mudar o meu comportamento, eu posso crer e eu vou crer. Eu posso trazer à existência o que não existe. Eu posso superar essa situação. Eu posso fazer Deus me honrar. Eu creio, isso é impossível, mas eu vou viver esse impossível. Deus age na sua vida. Agora, se você coloca, deixa entrar, sempre as mesmas perguntinhas de sempre, o mesmo comportamento, a mesma visão, você vai ter os mesmos resultados. Se a fé da pessoa não muda, os resultados não mudam. Se a visão dela não muda, os resultados não mudam. Se o espírito da pessoa não mudar, como é que os resultados da vida dela vão mudar? Algumas pessoas até hoje o espírito não mudou. A visão sobre as coisas, não tem visão nenhuma. É sempre uma visão medíocre, pequena, derrotada, curta, estreita. Quando podia ampliar, é sempre aquela coisinha mirrada. Podia ampliar. O espírito é um espírito melancólico, abatido, amargurado,
sempre cedendo para aquilo que não deve. Quando dá um passo para frente, dá 10 para trás por causa do espírito, do comportamento. A fé, a palavra está vindo. O Senhor entrega a palavra. E a pessoa, ao invés de dizer, é isso mesmo, isso é para mim. Chegou a hora. Deus vai me trazer minha arca de volta, vai trazer com oferta. Vai vir com oferta. Vai vir com recompensa. Entendeu? Por mais difícil que você vai, vem berrando, mas vem. Deus deu a ordem, eu creio nisso. Essa palavra é para mim. Nem que for berrando, vai chegar até mim. Quando a pessoa crê nisso, ela está dizendo, eu creio no poder do Deus do impossível. Mas às vezes vem a palavra, a pessoa já começa a alimentar aqueles pensamentos em relação à situação dela. Ao que ela ouviu, ao que ela viu. Pronto, ela já limitou a Deus. Quem anda por fé, o comportamento é diferente. Você pode ter todo o entendimento, ter feito 500 cursos, ter falado não sei com quem, ter experiência não sei no quê, mas vencer o impossível é pela fé. É pela fé. E não tem conhecimento humano nesse mundo capaz de superar a grandeza do poder de Deus. Se você quer viver o sobrenatural, você tem que aprender a andar por fé. Você pode ouvir por aí, e ouvir isso, e ouvir aquilo, e buscar meios naturais. Você vai continuar tendo resultados naturais. Se você é uma pessoa que não aprendeu a andar por fé, é por isso que os seus resultados são todos naturais. O que tem que acontecer, acontece. Não tem que... E às vezes nem o que tem que acontecer, acontece. É natural que aconteça. Acontece, é natural. Agora, você quer viver o sobrenatural. O inexplicável. Os filisteus não devolveriam a arca por nada. Mas operando Deus, ninguém pode impedir. Aquelas vaquinhas não obedeceriam por nada. Mas operando Deus, ninguém pode impedir. Eles nem a arca, quanto mais oferta. Mas operando Deus, ninguém pode impedir. Deus usou os próprios adivinhos deles para dar aquela direção. E para dizer, dar um conselho, ó, não faça igual os egípcios não, e o faraó deles. Que precisaram ser tratados severamente para poder ceder para os israelitas, para Israel. Vocês não precisam ser tratados severamente, não. Não façam como eles. Deus usou a própria boca do ímpio, dos feiticeiros deles, para abrir a mente deles, que com Deus de Israel ninguém podia brincar. Então vem cá, abre a tua mente. Você quer viver o sobrenatural de Deus, você quer viver o sobrenatural, você tem que manifestar uma fé viva. Você tem que colocar em ação essa fé. Não é fé religiosa, que eu bato 500 vezes, eu bato sobre isso. Religião não vai mudar a sua vida. Religião não vai te tirar do lugar. Lê a palavra por ler. Se não tiver espírito, não muda nada. Porque tem um monte de cristãos, tem mais gente derrotada dentro de igreja do que fora. Por causa do comportamento religioso, por causa do emocionalismo, por causa de uma visão medíocre. Porque não lutam como deveriam lutar, à base da fé viva. Dizem, falam de um Deus grande, mas vivem uma vida medíocre. Sem avanços. Porque a visão é mais voltada para a religiosidade, para o lado emocional, do que você colocar em prática a fé, usando a sua cabeça. Quando a gente coloca a fé viva em ação, e só a fé viva vai te levar aos resultados que você sonha. A fé viva não é viva, a fé não é viva
se não tiver sacrifício. Quando você não sacrifica nada para Deus, você não venha me dizer que tem fé viva. Você pode ter uma fé, mas ela não é viva. Se você não é determinado, se você não é perseverante, se você não é capaz de ser corajoso e ousado, não venha me dizer que a tua fé é viva. Porque com a fé viva você consegue ser ousado. Você tem coragem, você arrisca. Você é determinado, você não desiste, é perseverante. E você sacrifica o que for preciso. Não tem isso, eu não faço. É para vencer? Agrada a Deus? Faço. Pelo contrário, a pergunta é essa: o que o Senhor quer mais de mim? Porque eu quero a minha vida mudada. O Senhor me pede, eu vou fazer porque eu quero mais. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer mais? Diga para mim, porque eu quero viver mais. Eu quero mais. E pessoas que manifestam uma fé viva, elas têm na ponta da língua essa oração. Eu quero mais, me diga o que eu devo fazer, que eu vou fazer porque eu quero mais. Eu não quero a mesmice, eu não quero a estagnação, eu quero viver tudo que a tua palavra diz que eu posso viver. Ah, bispo, a vida aí fora é dura, eu não sei, em todo lugar a vida é dura. Não tem esse lugar que a vida não é dura. A vida é dura em todo lugar. Para qualquer direção que você for, você vai encontrar situações espinhosas, violentas. Então, se você passar a vida fugindo de situações espinhosas, você vai passar a tua vida inteira, toda vez que você encontrar um problema difícil, espinhos no caminho, e você fugir, você vai passar a vida fugindo. Porque tudo aquilo que você, que Deus colocar para você fazer, você vai encontrar situações. E se você tentar difíceis, e é superando, é vencendo, é confiando, é resistindo, é fazendo valer a palavra de Deus na tua vida, é crendo nela, fazendo a tua parte, aquilo que é preciso, que você vai fazer Deus se manifestar dia após dia na tua vida. Não, hoje você chegou aqui, pode estar vivendo a situação mais impossível. Se você crê nessa palavra, que era tudo aqui, ó, impossível isso aqui. A restituição da arca, ainda mais, a restituição da arca, que não só foi devolvida com oferta. Botaram as vaquinhas, largaram os bezerros berrando. E não tinha como, não desviaram, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque o sobrenatural estava ali, porque Deus tinha dado uma ordem. Chegou a hora da arca voltar ao meu povo. E quando chega a hora da gente vencer uma situação, quando chega a hora de Deus colocar algo nas mãos da gente, nada tem o poder de impedir. E quem entende o que é um relacionamento com Deus, entende o que é viver por fé, e se posiciona mesmo, vive o sobrenatural. Se você quer ver o sobrenatural acontecer na sua vida, está na hora de você agora. Trabalha a tua mente, tira da tua cabeça. Se você aprendeu, a vida inteira carregou uma visão, arranca ela. Se ela nunca te moveu para onde você sonha, então se livra dela. Abraça esse espírito. Se posiciona de forma firme e determinada. Não tem erro. Se você buscar o Deus do impossível, Ele opera o impossível e ninguém na face da terra pode impedir. E eu creio de verdade dentro dessa mensagem, que hoje Deus determinou o retorno de algo para você, e se você crer, Ele vai colocar isso nas tuas mãos. Coloque-se em pé, por gentileza. Levante a sua mão ao céu. E fala com Deus com a força da tua alma, nesse momento. Busca o retorno da arca do Senhor para tuas mãos. Busca o retorno de algo. A restituição é o retorno. Tem que voltar para você
aquilo que alguém num dia tirou, algo tirou, foi tirado de você, foi arrancado de você. Mas chegou a hora do retorno, chegou a hora daquilo que você um dia tiraram, voltar para você agora. No nome de Jesus. Fala isso com Deus agora, fala com Deus. Busca Deus com força, agora com a força da tua vida. Não adianta você vir nessa reunião e você não colocar força para buscar Deus. Não adianta nada você estar aqui e você não abrir seu coração e começar a falar com Deus com toda a força da tua alma, com toda a força do teu espírito. Ó Deus de Israel, sim, eu creio nisso, que operando o Senhor ninguém pode impedir. A palavra para você é essa: ninguém pode impedir o que Deus determinou para você. Operando Deus na tua vida, ninguém pode impedir. Fala com Deus hoje e Ele vai mandar de volta aquilo que é teu, com recompensa, em o nome do Senhor Jesus. Fala com força, é hora de você colocar força. É força agora, sem Deus. Chega, Senhor, chegou a hora da minha arca voltar, chegou a hora da minha vitória chegar, chegou o dia, Deus. Eu quero a minha vitória, é hoje, Senhor. Eu sei que operando o Senhor ninguém pode impedir. Eu vim nessa reunião e eu sei que o Senhor está dizendo para mim que hoje é dia de vitória, hoje é dia de restituição, é dia de vitória para a minha vida. E eu tomo posse hoje do retorno da minha arca, com oferta da vitória das minhas mãos. Eu tomo posse disso agora, Senhor, em nome de Jesus. Fala com Deus agora. Os filisteus não podem ter paz enquanto não enviar a tua arca. O fulano, o cicrano, ele não pode ter paz enquanto a tua arca não for enviada. Chegou a hora. Eu quero o retorno da minha arca. Eu quero o retorno com a oferta da minha arca. Eu quero essa restituição. Eu quero de volta o que é meu, Senhor. Manda de volta o que é meu. Manda de volta o que é meu, Senhor. É hoje, Deus de Israel. Dá ordem. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Operando o Senhor. Operando Deus. Ninguém pode impedir. Minha gente, fala com Deus com força, porque Deus está agindo. Fala com Deus. Operando Deus, ninguém pode impedir na tua vida. E Deus está dizendo que Ele quer agir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Deus está dando ordem a teu respeito. Deus está dando ordem a teu respeito. Reivindica agora. Eu quero de volta o que é meu Deus. Eu quero de volta o que é meu. Eu não vou perder para o ímpio. Eu não vou ser humilhado. Eu quero que o Senhor traga de volta o que é meu. É hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero de volta o que é meu, Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus. Vai passando do teu sangue agora, meu Deus. Queima o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. É agora, meu Deus. Tudo que estava amarrado, eu ordeno seja desamarrado. Tudo que estava oprimindo essa vida, vai caindo por terra agora. Tudo que estava amarrando a vitória dessa pessoa, sai agora, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, a restituição dessa pessoa, o retorno da vitória dela. Eu ordeno essa vitória nas mãos dela. Aquilo que foi tirado, eu ordeno nas mãos dessa pessoa. Aquilo que foi arrancado, eu ordeno nas mãos dessa pessoa. Eu ordeno agora, em o nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, nem que for berrando, eu ordeno essa vitória agora nas mãos dessa pessoa. Eu ordeno, meu Deus, que venha para as mãos dela a restituição desse emprego com aumento salarial. Oh meu Deus, ao retorno da restituição desse bem com recompensa agora, meu Deus. Restitui, recompensa, traz de volta o que é dela, Deus. Traz de volta o que é dela, Deus. Traz de volta agora, Deus, para a glória do teu nome. Eu ordeno agora, Jesus vai agindo agora. Nada mais pode resistir. Nenhum mal pode prevalecer. Nenhuma situação pode resistir. Manda os clientes dela. Esse contrato, meu Deus, que seja assinado.
Essa porta que estava fechada, que seja aberta. Esse negócio que seja concluído, Deus. Meu Deus, a restituição dela. Eu ordeno agora, Deus vivo, a restituição dessa pessoa. Eu ordeno agora que venha para as mãos dela o que foi tirado. Traz de volta o que é dela, meu Deus. Traz de volta agora, em nome do Senhor Jesus. Eu vou te dar essa direção pelo Espírito Santo de Deus. Agora, nesse momento, fala com Deus isso que eu falei agora mesmo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou pronto para fazer. Porque eu quero ser cabeça. Está escrito na tua palavra que o justo não mendiga o pão. Que o justo tem para emprestar e não toma emprestado. Que a bênção acompanhará o justo. Que o justo vai ter casa para morar. Está escrito isso. O justo não vai estar sobre o jugo do ímpio. Vamos lá falando com Deus. O justo é colocado por cabeça. O justo não é cauda, não é rabo, é cabeça. O justo não é colocado por baixo, é colocado por cima. Está escrito, Senhor, que o Senhor dá força para a gente adquirir riqueza. Está escrito que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Está escrito que se o Senhor for por uma pessoa, ninguém pode ser contra. Está escrito que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Está escrito. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Então essa situação que eu vivo hoje, aos olhos humanos é impossível. Mas como era impossível a arca retornar a Israel, e o Senhor usou de meios, e não teve saída, o inimigo teve que ceder, as vaquinhas tiveram que levar berrando, mas nada pôde desobedecer a tua ordem. Diga para Deus, dê uma ordem a meu respeito agora, meu Deus. Porque quando o Senhor dá uma ordem, ninguém pode desobedecer. Dá ordem a meu respeito, Deus de Israel. Agora, Espírito Santo, eu te peço, atenda para minha voz e me ajuda em oração. Tua palavra diz que o Senhor intercede com gemidos inexprimíveis. Interceda a mim com Deus agora. Eu te peço, Senhor, dá ordem a meu respeito, Senhor. Dá ordem a meu respeito, Senhor. Traz para mim agora o que é meu, Deus de Israel. Traz o que é meu, Deus de Israel. Vamos com a tua fé e força. Mova o mundo espiritual e diga, traz para mim. Traz agora o que é meu, para a glória do teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como Israel teve a sua arca e com oferta, eu tomo posse agora daquilo que representa a minha arca e a minha recompensa. Eu tomo posse agora do meu emprego com aumento salarial, da minha promoção, da restituição da minha casa, do meu bem, do aquele contrato assinado, da restituição dos meus bens, as minhas conquistas. Eu tomo posse agora da mudança da minha vida financeira, a mudança da minha vida econômica, profissional. Eu tomo posse agora de uma visão renovada, de um espírito renovado, de um espírito fortalecido. Eu tomo posse daquilo que eu vim buscar. Eu vim buscar o sobrenatural e eu saio daqui com o sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Talvez você está em vias de perder alguma coisa. Ao invés de você já estar entregando. Eu sei que tem gente aqui pronto para entregar.
E Deus está dizendo para você, você não vai entregar. Você vai resistir. E eu vou resolver essa situação. Às vezes a pessoa vai chegando num ponto de desespero que ela já pensa em entregar os pontos, em jogar a toalha, em entregar aquilo que ela tem, de pedir a demissão, de abrir mão de algo, enfim, não sei. Ela já pensa no pior e tenta resolver, sempre entregando aquilo que Deus está dizendo, não é para entregar. Então, ao invés de você já ter isso na cabeça, mas eu não tenho, bicho, eu não tenho saída. Bom, se você abrir a sua boca para falar isso, então você não entendeu nada da palavra. Então você não entendeu nada da palavra. Você não me abre a boca para dizer, não tenho saída. Como você não tem saída? Eu estou dizendo, diga ao mundo espiritual com a tua fé. Eu tomo posse da definição disso, eu não vou perder nada, eu não vou abrir mão de nada, essa vitória é minha. Essa vitória é minha. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão, não vou entregar nada. Às vezes nós estamos sendo forçados a fazer um acordo que a gente vai sair. O sujeito entra com o pé, a gente entra com o traseiro. Você não pode aceitar isso. Você não pode. Você não pode. Você tem que resistir firmemente. Eu não vou fazer acordo que me leva a perder. Eu não vou ceder. Quantas vezes o diabo está trabalhando, te oprimindo, para você ceder. Não ceda. Não ceda. Obedeça a Deus, faça Ele se agradar de você e Ele te coloca na terra. Agrade a Deus e Ele vai te honrar. Você pode estar vivendo uma situação hoje, bispo, eu estou com uma dívida impagável. Deus é poderoso para abrir uma porta, um meio de onde você não espera, isso tudo mudar. Isso tudo mudar. Você pode estar com uma dívida impagável. Agrada a Deus e Deus vai te mandar um grande livramento. Deus vai te livrar. Eu sei o que eu estou dizendo. Deus vai te livrar. Mas agrade a Deus. Ouça a voz do Espírito. Deus não nos manda uma palavra como essa se Ele não estiver agindo na vida da gente. Se Ele não quiser, Ele quer agir. Os filisteus não tiveram saída se não devolver a arca com oferta. E as vaquinhas não tiveram saída se não levar a arca com a oferta até Bet-Semes. E o que Deus está dizendo para você? Não tem, quando eu opero ninguém pode impedir. Não tem saída a não ser me obedecer. Então creia em Deus. O inimigo não tem outra saída se não obedecer. Aquele que estava te prejudicando não tem uma saída. A única saída é obedecer e te honrar, te favorecer. Sabe o que acontece? É igual o Ramã. Ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu. Sabe quem foi enforcado nela? Ele, com toda a família. Mas antes de ser enforcado, sabe o que Deus fez? O rei chamou ele e perguntou assim para ele: o que você faria com um sujeito que defendeu o rei, e que ergueu o rei, e que protegeu o rei? Ele achou que era ele, e falou tudo que ele queria que fosse feito com ele. Eu colocaria um anel dele, um manto real, colocaria ele no cavalo do rei, puxaria ele pela cidade inteira, e anunciaria que ele era uma pessoa honrada pelo rei, não sei o que, não sei o que. Ele falou: ok, faça você isso a Mardoqueu. E ele foi lá, foi obrigado a andar a cidade inteira puxando o cavalo do Mardoqueu e honrando e gritando: esse é o Deus, é o homem que o rei está exaltando. Então preste atenção nisso. Alguém pode ter feito uma forca para você, ele vai ser enforcado nela. Ele pode estar tentando te humilhar, ele vai ter que te puxar o cavalo que você está montado. Entendeu? As vaquinhas podem ter os bezerrinhos lá e tá chorando, berrando, mas são obrigadas a levar a arca do Senhor.
Os filisteus podem estar dizendo assim: agora nós temos a arca, ninguém nos tome isso e aquilo. Foi um tanto de tumores, foram estourando neles, com ratos e tumores de ratos, e uma baderna, uma praga violenta, que eles não tiveram alternativa, tiveram que devolver. Então, diga comigo: operando Deus, ninguém pode impedir. De novo, operando Deus, ninguém pode impedir. Quem exalta é Deus, gente. Entendeu? E quando a gente depende de Deus, Deus nos exalta. E a palavra de hoje é diga de honra, de restituição, de retorno de bênção, de operação de sobrenatural. Diga: Deus está operando o sobrenatural na minha vida. E eu creio nisso. Eu não sei como, mas eu saio daqui vivendo o sobrenatural. Deus está comigo, em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para aquela direção, profetiza o sobrenatural se materializando lá, na rua tal, número tal, bairro tal, na situação tal, no lugar tal, na vida do fulano de tal. É agora, eu ordeno um milagre lá agora, o sobrenatural, agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora que aconteça o sobrenatural, seja materializado lá agora, em nome do Senhor Jesus. Que o sobrenatural agora aconteça lá, a restituição, a materialização do milagre, o retorno do que é meu, a minha restituição, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos todos juntos na mesma fé, no mesmo espírito. Ó meu Deus, na mesma visão. Nós cremos num Deus grande, num Deus forte, poderoso, num Deus que não falha, num Deus que opera, num Deus que restitui, num Deus que responde, no Deus que se manifesta com poder, no Deus que nunca falhou, no Deus do impossível. Nós cremos no Deus do impossível, e nesse momento, Senhor, nós concordamos com o impossível, com o sobrenatural, com a restituição, com a volta, o retorno daquilo que é dessa pessoa. Nós concordamos com ela honrada, abençoada. Nós concordamos com a vida dessa pessoa completamente modificada. Agora, em o nome do Senhor Jesus, nós ligamos aqui na terra todas as mudanças, o impossível sendo materializado na vida dessa pessoa. Nós ligamos aqui na terra para que seja ligado no céu, e desligamos tudo que estava afligindo, assolando, amargurando, preocupando a vida dessa pessoa, tudo que era um impedimento, um roubo. Nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.